Olá, sejam todos bem-vindos à Unistrela. Meu nome é Gabriela, faço parte da equipe de Valor Humano e hoje vamos falar sobre as rotinas na gestão de pessoas. O que é gestão de pessoas? A gestão de pessoas consiste em uma associação de habilidades, métodos, políticas, técnicas e práticas definidas. O objetivo é administrar comportamentos internos e potencializar o capital humano nas organizações. Mais do que lidar com pessoas, a gestão de pessoas deve humanizar as empresas. As etapas da gestão de pessoas. Iniciamos elas por agregando pessoas, depois aplicando, recompensando, desenvolvendo, mantendo e monitorando. Constituem rotas de ingresso na empresa. Inicia pelo recrutamento, passa pela seleção e finaliza na admissão. A admissão é um processo de firmamento de compromisso trabalhista entre o empregado e o empregador. É regido de acordo com as normas da CLT, que é a consolidação das leis do trabalho. Os procedimentos para admissão são os seguintes: informar ao candidato sua aprovação, quais os documentos necessários, encaminhá-lo para o exame admissional, combinar a entrega de documentos, preencher a ficha registro, enviar as informações para a contabilidade com o VH em cópia, solicitando os contratos admissionais. Depois, a assinatura de contrato de trabalho e o envio para o VH. A etapa 1 é informar a aprovação do candidato. Você vai informar ao candidato a sua aprovação, reforçando o que foi combinado na entrevista, como o cargo, o salário, o horário de trabalho e os benefícios. Você deve solicitar a documentação dele e explicar como ele deve realizar o exame admissional. Também deve combinar um dia e um horário para que ele entregue toda a documentação e exame. Os documentos necessários para a admissão são a carteira de trabalho e previdência social, cópia do RG e CPF, uma foto 3x4, um comprovante de residência que conste o CEP, pode ser água, luz ou telefone, cópia certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos, histórico escolar referente ao último ano que cursou, atestado de bons antecedentes, cópia do título de eleitor e certidão militar. Importante, não prosseguir a contratação sem o candidato ter apresentado toda a documentação previamente solicitada. Terceira etapa é o exame admissional. Você deve informar ao novo colaborador como funciona o processo para o exame admissional. Você inicia agendando o exame para o novo colaborador. Depois, você passa o endereço completo da clínica conveniada. Informe os horários de atendimento da clínica e estipule um prazo ou data específica para que o colaborador faça o exame. A entrega de documentos. Então, você pode agendar um dia e um horário para a entrega da documentação solicitada e o exame. Faça um checklist para conferir se todos os documentos solicitados foram entregues na data combinada. Lembrando novamente, não prossiga a contratação sem o candidato ter apresentado toda a documentação previamente solicitada. Seja qual for a sua pressa, este é um dado muito importante, ter toda a documentação solicitada. Ficha registro. Ela é um documento obrigatório exigido pelo Ministério do Trabalho. Nela devem ter relacionadas as qualificações civis ou profissionais de cada trabalhador, dados relativos à sua admissão, duração do trabalho, férias e as demais circunstâncias que interessem à proteção do trabalhador. Os procedimentos da ficha registro são: você deve preencher todos os itens de acordo com a documentação apresentada. Sempre confira se as informações preenchidas estão corretas. Você receberá a ficha registro original junto com o contrato admissional. A via original da ficha de registro, com a assinatura do colaborador, deve ficar na loja. Envio de informações para contabilidade e VH. Para a admissão, o prazo é de até 2 dias antes da data prevista para a admissão. No corpo do e-mail, você vai informar o nome completo do candidato, cargo, horário de trabalho, se ele utiliza vale transporte,
o e-mail do colaborador para que ele seja cadastrado no sistema Treina Fácil, o salário e a data prevista para a admissão. Continuando, você vai anexar os seguintes documentos no e-mail: a cópia da carteira de trabalho, a página de dados pessoais, do último contrato de trabalho e a próxima página em branco. Cópia de RG e CPF, ficha de registro preenchida, o exame admissional, certidão de nascimento dos dependentes e o comprovante de endereço que conste CEP, lembrando que pode ser água, luz, telefone, ok? Abaixo constam os contatos da Krause e Maia. A Tatiane Carini é uma das responsáveis pelo departamento pessoal. O telefone fica à disposição para falar com qualquer um dos atendentes. Cada loja tem um atendente. Verifique qual é o seu atendente na contabilidade e possa fazer seu contato diretamente. Aqui, à sua direita, constam os dados de contato para o valor humano. Os dados da Daiane, a Daiane Cioqueta, o meu e-mail e o e-mail da Daiane Oliveira. Depois desses processos, o último passo é envio da documentação assinada para o valor humano. Então, após a assinatura dos contratos, devolução da carteira de trabalho para o colaborador, você envia os documentos para o VH. Lembrete, a ficha registro original deve permanecer na loja. Para o VH, você pode fazer uma cópia, ok? Vamos para os relatórios da folha de pagamento. Nós temos acesso no valor humano à folha de pagamento, ao sistema de folha de pagamento utilizado pela nossa contabilidade. Então, se você precisar de alguns relatórios, algumas informações, você pode solicitar pelo Comunica Relações Trabalhistas Gabriela Oliveira. Atualização da carteira de trabalho. Você vai consultar a ficha registro do colaborador. Então, se você não tem os dados atualizados, solicite ao VH o relatório para atualizações e utilize as informações deste relatório para fazer as atualizações na carteira. Observação: se você tiver alguma dúvida, não tiver confiança em preencher esses dados, entre em contato conosco para que a gente possa ajudá-lo. Continuando na atualização, caso que você não tenha o sistema da folha de pagamento em sua loja, você solicita via Comunica os nossos relatórios por Relações Trabalhistas Gabriela Oliveira. Você receberá as informações para atualização. E lembre-se, caso você tenha procuração válida para assinatura de documentos, você faz as devidas atualizações, assina e devolve ao colaborador, mediante recibo de entrega de carteira de trabalho. Caso você não tenha procuração para assinar a documentação, você deve encaminhar a carteira de trabalho para o valor humano via malote, informando que precisa de atualização. Tipos de rescisão de contrato, prazos para pagamento. O aviso indenizado tem 10 dias a partir da data de saída. O aviso prévio trabalhado, 1 dia útil após a data da rescisão. Término de contrato. Se for no prazo, 1 dia útil após. Se for antes do vencimento, o pagamento não deve ultrapassar o prazo do vencimento do contrato. Se a data de pagamento cair em dia não útil, o pagamento da rescisão deve ser antecipado. Essas informações servem para programações de rescisões, então guarde elas com vocês. Aviso de desligamento deve ser feito por escrito ou solicite um modelo que existe no sistema da folha. As informações devem ser enviadas para contabilidade e valor humano, informações para cálculo de rescisão, de adiantamento, de falta de caixa e hora extras e faltas. Cuidar os prazos de pagamento e a data de dissídio. Se o colaborador não comparecer no prazo, faça uma ordem de pagamento em nome da pessoa. O exame demissional deve ser feito em todas as situações. Caso a colaboradora informe gravidez, peça a comprovação através de exame, carteira pré-natal. Lembre-se, teste de farmácia não é válido. Os pedidos de demissão. O colaborador faz uma carta a próprio punho solicitando seu desligamento.
Solicite ao VH o texto modelo para este documento. Os pedidos de demissão devem ser homologados pelo Sindicato dos Empregados, principalmente de colaborador estável, gestantes, de retorno de licença maternidade ou auxílio-doença. Sobre férias. Colaboradores que completaram mais de um ano de empresa têm direito a férias. Pagar as férias 2 dias antes do início delas. Gerente tira férias em 2 períodos, de 15 em 15 dias, de 20 mais 10 ou 10 e 20, formalizados assim. A equipe depende do tamanho da loja. A equipe pode tirar as férias em 2 períodos, dependendo da quantidade de pessoas em loja. Cuidar os prazos de limite para gozo de férias. Observar as datas em que não é possível a concessão de férias. Enviar o cronograma de férias ao VH-RT Gabriela com cópia para o seu consultor de campo, em julho e em janeiro. Depois de aprovado pela consultoria de campo e VH, envie o cronograma e a solicitação de férias para a nossa contabilidade com cópia para o VH. Observação: o aviso deve ser dado ao colaborador 30 dias antes da saída de férias. Ok? Qualquer dúvida, entre em contato com o Valor Humano. Estamos à sua disposição. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!